Boa noite, minhas irmãs. Que bom podermos estar juntas nesta noite para sermos edificadas pelo Senhor. Nós vamos refletir a palavra do Senhor nesta noite. Eu gostaria que as irmãs abrissem as suas Bíblias em Atos 9, a partir do versículo 36. Atos 9, a partir do 36. A palavra do Senhor nos diz: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que produzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Que o Senhor possa nos edificar sempre através da sua palavra. E nós vamos aprender um pouco com Dorcas, essa mulher tão notável como fala a palavra do Senhor. Muitos servos do Senhor do passado deixaram grandes exemplos para as gerações seguintes, né? E nós somos privilegiadas por termos acesso a esses exemplos. E podemos seguir, né, esses exemplos deixados pelos servos do Senhor. E nesta noite nós estaremos destacando essa serva do Senhor que nos ensina muito com a sua vida. Portanto, estaremos aprendendo lições maravilhosas com Dorcas. É uma encantadora serva do Senhor. Trabalhava na congregação de Jope. Seu nome significa gazela, condizia com seu encanto e beleza. Ela passava o tempo fazendo túnicas e vestidos para as viúvas, as pessoas necessitadas daquela época. Além de sonhar, além de planejar, desejar que a vida de suas irmãs sofredoras melhorasse, Dorcas agia e era muito querida pelos irmãos de Jope, por causa de suas obras e atos de caridade. Dorcas, a gente observa que ela trabalhava em silêncio, com amor, esforçando-se para praticar o bem a outras pessoas. A Bíblia nos diz, irmãs, em Colossenses 3:12, que nós devemos nos revestir de misericórdia e de bondade. Então, a misericórdia, a bondade, esse amor deve sempre nos acompanhar, né, por onde formos. E nesta reflexão nós vemos o valor de uma mulher, em particular no serviço de Deus. Dorcas, ela morava em Jope e nós vamos destacar alguns aspectos da vida dela. Nós vamos denominar os Ds de Dorcas, tá? Primeiro D, ela era uma discípula. Uma discípula, alguém que segue seu mestre. E Dorcas, sendo uma seguidora de Jesus, sem dúvida, ela obedeceu ao seu Senhor, procurando agradá-lo em tudo que realizava. A palavra do Senhor nos diz, lá em João 13:35, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E essa virtude era vista na vida de Dorcas.
ela realmente procurava exercer o seu papel com bastante esmero. Então a gente entende que o amor, ele é demonstrado através das nossas atitudes. E era isso realmente que essa discípula de Jesus estava demonstrando. Então nós, né, eu e você precisamos exercer em todo lugar e em todo tempo o nosso papel de discípulo de Jesus, seguindo, obedecendo pontualmente o seu mestre. Um outro D na vida de Dorcas, que ela era dedicada. Como é importante, né? Nós sermos dedicados naquilo que nós fazemos. E ser dedicada ao Senhor era uma característica dessa serva do Senhor. E a sua dedicação levava a amar o seu semelhante e praticar as boas obras. A exemplo dela, na exemplo dessa serva do Senhor, nós precisamos dedicar com todas as nossas forças também ao Senhor. João 13:34 nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Então a gente observa que o amor para com o outro deve ser evidenciado através da prática, né, da prática, da atitude que nós estamos demonstrando para com o outro. Então, Dorcas era uma serva do Senhor dedicada, né? Além de ser uma discípula, ela era uma discípula dedicada. Um outro D na vida de Dorcas é que ela era dócil, né? Pelas características que nós observamos, ela era dócil. Percebe-se que Dorcas exercia essa qualidade tão sublime da submissão e da obediência. Ela expressava, através de suas ações, a sua docilidade. Visualizando a vida de Dorcas, nós podemos perceber a sua forma de agir em cada situação. É uma doçura de pessoa. Ministrava constantemente para as muitas viúvas que ali viviam. Era especialmente generosa para fazer roupas para elas, né? E que a amava e admiravam muito. Então, essas viúvas tinham uma consideração muito grande pela vida de Dorcas, né? Mas na frente a gente observa como elas sofreram com a doença e com a morte de Dorcas, porque elas realmente tinham Dorcas, essa pessoa assim tão amável, tão admirada, e uma pessoa que estava sempre pronta a ajudar, né? Em Provérbios 16:21, nos diz que o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. Provérbios 16:24 ainda nos diz: palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Que maravilha, né? Então, tudo isso deve fazer parte da nossa vida como mulher, né? Devemos agir com docilidade, como a gente observa na vida de Dorcas, né? Essa serva do Senhor, essa discípula dedicada, essa discípula dócil diante do nosso Deus, diante das pessoas. E são atitudes importantes que nós podemos colocar na nossa vida, ter essas características evidenciadas. As próprias pessoas, ao nos observar, elas vão estar definindo essas características importantes na nossa vida, né? E o outro D da vida de Dorcas, ela era decidida. Dorcas não perdia tempo para ser uma pessoa corajosa, arrojada, resoluta no seu proceder. Ela realmente dava conta do recado. Nós, desculpa, irmã, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que ser decididos. Em Josué, a palavra do Senhor nos diz em Josué 1:9: não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo
por onde quer que andares. Então, nós temos o nosso Deus conosco, nos ajudando em tudo que fazemos, a, o, as atitudes que devemos demonstrar. O Senhor está ali pronto para nos ajudar a agir com bondade, a agir com esse amor, a agir decididamente, com essa coragem, assim como foi Josué. Então, irmãs, é importante nós tomarmos esses exemplos da palavra do Senhor e as atitudes desses servos do Senhor. E hoje, como estamos falando de Dorcas, as atitudes de Dorcas, o exemplo de Dorcas, deve ser um padrão para nós também. São exemplos que nós precisamos estar seguindo, colocando esses exemplos em prática. Então, isso é importante na nossa vida como cristã. Né? E é só o Senhor que está sempre conosco, né? Que está conosco, que pode nos ajudar. Então, o que nós precisamos fazer é nos esforçar para fazer sempre o que é agradável ao Senhor. E nós temos ainda uma outra característica na vida de Dorcas, é que ela era dinâmica. A energia de Dorcas com certeza contagiava as pessoas que a conheciam. Suas atividades eram constantes, ela fazia com cuidado e afetividade cada uma. A gente pensar, assim, nos reportar para aquele momento ali, para a vida de Dorcas, se a gente pensasse lá na casa de Dorcas, nós podemos imaginar que era uma casa que era muito visitada, porque pela forma que a gente entende, assim, observa a sua vida, era uma pessoa muito simpática, que acolhia muito bem aqueles que chegavam na sua casa. Então, com certeza, aquele que viu uma vez já comentava com o outro, daqui a pouco aquela outra pessoa já via na casa de Dorca. Eu fico imaginando assim, como era uma casa sempre cheia de pessoas, porque ela era uma pessoa acolhedora. Então, a sua casa, com certeza, se tornou esse ambiente onde as pessoas tinham o maior prazer de estar ali. Então, eu imagino que tudo isso aconteceu na casa de Dorcas, pela forma que ela agia. Então, a gente pode pensar, como tem sido, né? A, o meu acolhimento, as pessoas na minha casa, quando elas vêm uma vez, será que elas querem pelo menos voltar? Ou divulgar que, eu fui na casa de fulano, meu Deus, mas foi tão maravilhoso estar ali. Ou então, eu precisei de fulano e ela me atendeu com tanto amor, com tanta dedicação. Então, são atitudes que precisamos estar observando na nossa vida, né? Essas atitudes que o Senhor pode nos ajudar. Essas atitudes devem permear o nosso coração, nossa vida. E vai longe, né? As coisas boas que nós fazemos, elas vão longe. E quando tudo isso acontece na nossa vida, nós temos a convicção de que Deus, ele é glorificado. Ele foi glorificado na vida e nas ações de Dorcas, né? Nós observamos o que aconteceu ali, né? Como o texto nos relata, quando ela morreu, né? Adoeceu, foi aquele clamor já, né? Com certeza as pessoas que a conheciam já começaram a ficar preocupadas, e é tanto que quando elas pediram para os mensageiros irem até onde estava Pedro, eles disseram, elas disseram para eles, fale para Pedro que ele não demore em vir. Então, assim, a angústia já era muito grande. E aí, quando Pedro vem, elas começam a chorar, né? E falar, isso foi ela que me deu. Então, assim, mostrar as roupas que elas tinham ganhado de Dorcas. Então, assim, foi um momento muito difícil ali para elas, né? Saber aquela pessoa tão amável, tão admirada, uma pessoa notável, como a Bíblia diz, uma pessoa simpática,
né? E de repente essa pessoa está ali morta. Mas o Senhor tem seus planos em todas as situações, né? E quando Pedro chega, pede para todos se afastarem. E agora ele clama ao Senhor. E o Senhor traz de volta a vida de, a vida de Dorcas. E com certeza, irmãs, a alegria foi constante, a alegria foi imensa, a alegria foi muito grande, ali, completa naquele ambiente, né? Naquele momento, com tudo que aconteceu. Então, o Senhor, ele foi glorificado com toda a vida de Dorca na sua vida, na sua morte naquele momento, na sua ressurreição naquele momento ali. Então, o Senhor foi glorificado. Ninguém, a não ser Deus, tem poder para ressuscitar uma pessoa. E quanto ele deve ter sido louvado naquele momento, né? Outra coisa que nós podemos observar na vida de Dorcas ou em todo o contexto ali é que a fé foi divulgada. A Bíblia nos diz que muitos creram no Senhor em decorrência do milagre de Pedro. Então, além do Senhor ter sido glorificado, nosso Deus ter sido glorificado, a fé ela foi divulgada. Né? Muitas pessoas creram no Senhor. Então, tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Nada, nada, absolutamente nada acontece sem o controle, sem a permissão do nosso Deus. Uma outra coisa que nós podemos observar ali é que o povo ficaram felizes, né? A alegria tomou conta da igreja de Jope. Dorca estava de volta. Que maravilha! Aquela mulher carinhosa, zelosa e generosa, que amava o povo de Deus, estava viva novamente. Será que o nosso coração está repleto do amor e da bondade de Deus, a ponto de levar a praticar boas obras para Ele e para o seu povo? Temos louvado ao Senhor por sua bondade. O salmista diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com o filho dos homens. Salmo 107 e 8. Muito bom. Podemos observar os feitos do Senhor e louvarmos o Senhor, exaltarmos a grandeza do Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Nós precisamos realmente fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, fazer com que a fé seja divulgada, fazer com que as pessoas se alegrem-se com os feitos do Senhor. Então, nós podemos ser canais de tudo isso. Então, irmãs, que o nosso Deus possa nos ajudar nesta noite a entender os seus planos nas nossas vidas, sermos pessoas diferentes, possamos fazer diferença por onde nós passarmos, assim como essa serva do Senhor, ela fez grande diferença, tem feito diferença para nós até hoje, né? Olha o exemplo que ela tem deixado para nós. Então, irmãs, que Deus possa nos abençoar e que o Senhor nos faça cada dia fazer o melhor para Ele, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado através das nossas vidas.